Salve, salve rapaziada, seja muito bem-vindo ao canal Henrique Eck, muito bom dia, boa tarde, boa noite, seja o horário que você está acompanhando esse vídeo. Hoje falar de Corinthians por aqui, resultado ruim na estreia do Campeonato Brasileiro. Fiz esse jogo pela Rádio Coringão e a gente vai vir agora com uma análise do que enxerguei em campo e do que pode ser feito para as próximas rodadas, não só de Campeonato Brasileiro. Domingo tem a final da Supercopa do Brasil, tem ainda a reta final de Campeonato Paulista. Então a gente vai falar muito disso por aqui. Só acertar um pouquinho meu celular que tá um pouco torto. Aí agora sim, bonitinho pra trazer mais um vídeo pra você. Já pedindo o seu like, pedindo a sua inscrição aqui no canal. Compartilhe sempre com os amigos. A gente tá tendo números legais nesse retorno aqui de vídeos diários. A gente tem a ideia ainda a estruturar de lives, mas vamos um pouquinho passo a passo, tentando entregar sempre alguma coisa bem legal para vocês por aqui e também lá nas minhas redes sociais. Peço que você me siga, @IEK, IECK Henrique, tanto no TikTok, tanto no Instagram também, beleza? Bora! A gente não tem ainda patrocinador para falar antes do vídeo, então já vamos direto pro vídeo. Porque ontem, jogando como mandante na Vila Belmiro, o Corinthians acabou sendo derrotado de virada 2-1 para a equipe do Bahia. O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Gustavo Henrique, Gabriel Paulista e Bidu. Um meio campo com Ranielli, Carrilho, Bidon e Garro, Memphis e Yuri. Praticamente o time titular do Corinthians para o jogo de ontem. O Dorival até tinha falado na semana que a ideia dele era colocar 5 titulares e 4... Não, 5 titulares e 5... de 4 a 5 reservas. Mas não, foi com o time principal na estreia do Brasileiro. Começou a poupar a galera já no segundo tempo. Tirou muito cedo o Memphis, tirou muito cedo o Garro, dando uma poupada nos jogadores, que também foi o primeiro jogo, principalmente do Memphis na temporada. Então, ele mudou um pouco o que ele tinha falado na última entrevista coletiva, mudou um pouco a sua postura, e o Corinthians não foi bem, não foi legal. Eu vou aqui analisar o que eu enxerguei, mas assim, não gostei. Dos 90 minutos, para não falar que não gostei, dos 90 minutos de jogo, o Corinthians jogou bola, de jogar a bola de fato, 15 minutos. Os primeiros 10, o Bahia começou numa pressão forte em cima da defesa do Corinthians. Não finalizava também a gol, mas pressionava, principalmente no lado esquerdo. O Bidu estava com muita dificuldade ali para marcar o Gilberto, o Ademir. Os dois vindo muito bem na equipe do Bahia. E o Bidu não conseguia sair jogando. Tanto que o Dorival, vendo essa dificuldade, tira o Ranielli de primeiro volante e traz o Ranielli para fazer a função de terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, para dar essa sustentação pro Bidu. Coisa que eu até entendi na questão da marcação. Mas quando o Corinthians retomava a bola, o Ranielli não voltava para essa função de primeiro volante, deixando o Carrilho por ali e mudando completamente o estilo e a característica do camisa 19 do Corinthians, do peruano, tendo que ficar à frente dos 3 zagueiros para liberar o Bidon e o Garro. Eu acho que defensivamente a postura de 3 zagueiros do Corinthians ela é interessante. Ofensivamente ela mata o nosso meio campo. Então eu acho que é o primeiro ponto que deveria ser ajustado pelo Dorival Júnior. Depois dos 10 minutos, o Corinthians se encontra no jogo. E muito em vista da qualidade desse agora quarteto, né? Era o trio Gin, e agora você pode colocar um beijinho aí, junto com o Breno Bidon. Virou um quarteto realmente esse time do Corinthians. Os 4 conseguiram jogarem juntos, cara. Vai ser uma loucura. E o Garro teve um lapso aos 12 minutos do que era o Garro de 2024. 2025 o Garro não conseguiu jogar, muito em virtude das lesões, de tudo que aconteceu com ele, mas esses 15 minutos, dos 10 aos 25 do primeiro tempo, o Garro é o Garro que a gente quer ver, é o Garro que a gente gosta
de acertando o passe para frente, fazendo ligação da esquerda para direita, da direita para esquerda, ele com a bola no pé, com espaço para jogar. Sai o gol do Corinthians, sai o gol do Breno Bidon, numa jogadaça do Memphis e ele, o Memphis sai da área, deixa o Yuri mais aberto pelo lado esquerdo, o Memphis vem e recua, o Garro dá um passe de primeira, primoroso, embaixo das pernas do zagueiro da equipe do Bahia, e o Breno Bidon com uma tranquilidade que nem parece que esse moleque tem um pouco mais de 20 anos, ou fez 20 anos agora, não sei, é novão ainda, nem parece que ele é novo. Só deslocou o goleiro Ronaldo, abriu o placar, e parecia que o Corinthians, enfim, ia se encontrar no jogo, porque logo depois, de novo, uma jogadaça do Mateuzinho pela direita, ele deixa no Memphis, o Memphis toca no Garro, e o Garro como um gênio, gênio. Só dá o corta-luz e Yuri Alberto na cara do gol. Era pra matar, se o Corinthians faz 2x0 ali, com 16 minutos, seria outra partida, o Yuri sozinho, cara. A marcação até tava perto, mas assim, ele tava inteiro na bola, sabe? Me chuta pelo lado. Inacreditável o que acontece também com o Yuri Alberto. Foi a única grande chance que ele teve no jogo ontem, né? A gente sabe que pro Yuri marcar um gol ele precisa de umas 3, 4 chances. Ontem foi a única. Ele teve uma outra no lançamento do Bidu na esquerda, que ele demorou uma enormidade para chutar, fez o rodopio dentro da área, acabou perdendo o time da finalização. Mas só, ontem foi um jogo muito abaixo do Yuri Alberto, além dessas 2 chances de perder gol, abaixo, porque não conseguia propor também o seu jogo. Bahia veio bem fechado. Depois desses 2 lances, o Corinthians ainda pressionando em cima, não teve mais nenhuma chance clara, mas estava melhor na partida. Até que aos 31, no erro de novo de saída de bola do Corinthians, a forte marcação do Bahia na saída de bola pelo lado direito com o Gilberto e o Ademir, o Bidu tenta fazer um lançamento direto para o campo de ataque, o Yuri Alberto não consegue fazer o domínio, essa bola sobra no meio, tem um tapa e é o que eu falo. Como o Corinthians estava jogando na questão de 3 zagueiros na saída de bola, perdeu, a gente não tem ninguém cão de guarda à frente da zaga, porque o Carrilho não é um volante cão de guarda. A bola é tocada e o Carrilho está muito longe do Jean Lucas, que com uma liberdade gigantesca dá o tapa de primeira, de direita, só vira o pé, inverte na gaveta do outro lado. Não foi tão na gaveta assim, mas acertou um chute raro, felicidade rara dele, né? Tem que dar parabéns. E empatou o jogo. E aí você fala, putz, tá bom, né? Empatou, um erro aqui, mas o Corinthians ainda tá na partida. O problema é que o Corinthians não voltou a jogar a bola que tava jogando no primeiro tempo. E ainda é castigado no final, num erro gigantesco do Gustavo Henrique. Ele toma uma finta no Ademir, que, cara, numa velocidade absurda, tempo de bola completamente errado do zagueiro do Corinthians. É um bom zagueiro, é o nosso capitão, mas ontem, com esse lance, o que ele errou foi brincadeira. O Ademir sai cara a cara com o Hugo Souza, bate na primeira, o Hugo pega, bate na segunda, o Hugo pega na terceira, o Hugo tá muito perto do Ademir, que acaba chutando e o Hugo, com as suas mãos, pega a perna do jogador do Bahia, dá o rapa, pênalti, o William José bateu, cobrou, fez 2-1. Aí você fala, bom, não merecia perder o primeiro tempo pelo que jogou, mas vem mais 45 minutos. E nesses outros 45 minutos, o Corinthians até se impôs, o Corinthians mudou a postura, o Corinthians foi pra cima, o Garro dentro da finalização, o Bidu dentro da finalização de longe, mas era muito pouco. O meio-campo ficou pobre, ainda mais com as mudanças que o Dorival fez. Ele mexe completamente no time aos 15 minutos, ele tira o Carrilho, o Garro e o Memphis para colocar Matheus Pereira, André e Vitinho. E aí já muda ainda mais o esquema de jogo do Corinthians. Aí ele volta de fato com o Ranieri de primeiro volante, um pouco mais à frente dos zagueiros, mas ainda ajudando bastante no lado esquerdo. O André, que era segundo volante, ao lado do Bidon, né? Deixando o Garro ainda. Desculpa, eu falei que ele tirou o Garro, né? Ele colocou o André no lugar do Garro, ele tira o Carrilho e põe o
Matheus Pereira, é verdade. Então ele deixou o meio campo com o Matheus Pereira mais ao lado do Bidon e o André, que era pra ajudar mais o Ranieri, é isso. Acabou até mais pra cima, deixando o Vitinho bem aberto que era ponta esquerda e o Yuri Alberto praticamente sozinho como atacante lá dentro da área. Não funciona, é o que eu disse, a pressão mantém, o Corinthians tem mais posse de bola, mas não consegue armar um jogo. É muita ligação direta na esquerda pro Bidu, o Mateuzinho um pouco apagado na direita pouco fez, mas o Bidu na esquerda tentava cruzamento, tentava fazer jogada puxando pro meio e nada. Um pouco mais tarde, eu acho que com 28, quase 30, ele tira o Yuri Alberto, põe o Pedro Raul para tentar a bola aérea e coloca mais um atacante, tirando o Breno Bidon, colocando o Guinegão. E aí é o que eu falo, aí bateu de vez no meio campo. Nosso meio campo era composto por Ranieri recuado, Matheus Pereira e André pisando na área, mas mais nada. E aí é o que eu falo, você coloca um centroavante, você coloca um atacante quase 2 metros de altura, tem as bolas paradas e você não consegue cruzar alta essa bola, acaba dando apenas no joelho do cara. A gente sabe das limitações que o Pedro Raul tem, não é um primor, mas o mínimo que também o time precisa ajudar e colocar o atacante na situação que ele gosta, né? Bola alta, bola aérea, e não funcionou. Para não falar que não funcionou, ele fez apenas uma parede meio esquisita de pro Guinegão, que tentou uma jogada pela direita, finalizou mal, o goleiro Ronaldo pegou. Só. Bahia ainda teve 2 contra-ataques, aos 42 do segundo tempo. O Corinthians ainda tem um jogador a mais, né? O Michel Araújo, que tinha acabado de entrar, fez 2 faltas perto da lateral e foi expulso. O Rogério Ceni, né, técnico do Bahia, ficou desesperado. O Bahia já tinha se recuado bastante, já tinha tirado o Ademir, já tinha tirado o Jean Lucas, já tinha fechado bem ali seu meio campo, fez 2 vezes de 4, só deixou o centroavante deles lá, o William José, paradão lá na área. O William José não, o William José saiu também, né? Era o Kiki Oliveira, nova contratação do Bahia lá na frente. E o Corinthians não conseguiu aproveitar. Estreia mal no Brasileiro, tem uma final do Flamengo, que a diferença é absurda. O Corinthians ontem perdeu pro Bahia jogando com o seu time titular a maior parte do tempo, enquanto o Flamengo também perdeu pro São Paulo na estreia do Brasileiro, mas revezando bastante o seu elenco, né? E falando em elenco, até para encerrar o vídeo aqui, porque o Dorival deu coletiva após jogo e ele comentou que o Corinthians legal, né? Contratou 4 reforços para esse ano, né? Pedro Milans, lateral, o Gabriel Paulista, zagueiro, Matheus Pereira meia e o Caio César, atacante. Mas o Dorival falou, se a gente quer chegar em todas as competições, eu preciso de mais 6 reforços, né? O Corinthians nesse ano perdeu 8 jogadores. E se você for colocar a matemática, 4 mais 6 dá 10. É no mínimo mais 4, eu até concordo com o Dorival. O Corinthians meio que já superou, né? Superou não. Conseguiu contratar e substituir, agora sem nem ver a palavra, e substituir algumas peças, como é o caso que saiu o Felix Torres e o Gabriel Paulista. O Corinthians precisava de fato de um lateral direito desde o ano passado, que só tinha o Mateuzinho. Chegou o Milans, perdeu o Maicon, veio o Matheus Pereira, perdeu o Romero, veio o Caio César, mas assim, o Corinthians também já não tem mais o Hector Hernandes, que um pouco jogou com o Dorival, perdeu o Thales Magno, precisa de mais um atacante, não tem o Angileri, já tinha o Hugo como lateral esquerdo reserva, mas não é o nível que é aceitável no Corinthians, está precisando de fato de um lateral esquerdo. Perdeu o Rian, foi pro Fortaleza nessa troca com o Matheus Pereira, tá mais querendo mais um volante, e era na visão do Dorival o Alisson, mas não vem mais, e o Dorival até comentou que tá muito triste com essa situação do Alisson, uma situação que não deixou o técnico do Corinthians feliz, pela não contratação de um jogador que ele gosta, um jogador que é de confiança dele. Mas até concordo com o Dorival que ainda tá necessitando de peças, e não peças por peças, né? Peças de qualidade, pro Corinthians de fato ter um elenco, porque hoje é time titular. Quando ele precisa rodar a equipe, dar chances para quem não tem muita minutagem, o Corinthians cai muito, muito de produção. Então,
É entendível o que o técnico do Corinthians pede, nesse ponto eu concordo com ele, mas dá pra entregar um pouco mais. A minha sensação eu até chutei aqui, ó, o tripé. A minha sensação é que esse time falou assim: vamos ver como que o jogo se apresenta pra nós hoje. Se o jogo se apresenta pra nós tranquilo, a gente joga, mata aqui o resultado e já começa a descansar pra domingo. E eu acho que foi isso. O Corinthians faz o gol aos 12 e olha, caraca, fizemos um gol cedo, vamos matar o jogo aqui, tem a chance que o Yuri Alberto, e esse cara falou, meu, o jogo tá suave, o jogo tá tranquilo pra nós, vamos abaixar um pouquinho o ímpeto. E quando abaixou o ímpeto, o Bahia cresceu. Eu vejo esse time ainda com o mesmo problema do ano passado, que é escolher jogo que quer jogar. Esse é o ponto. Você vai ver que, muito provavelmente, quando o Flamengo vai ver essa mesma escalação e o Corinthians vai se entregar muito mais contra a equipe do Flamengo do que se entregou ontem. E outra questão que eu até comentei na Rádio Coringão no pós-jogo é. Tudo bem, o Dorival teve ideia de transformar o Ranieri no terceiro zagueiro na saída de bola. Se você tá vendo, se o jogador dentro de campo tá vendo que isso não tá funcionando, o mínimo que ele pode fazer é o Ranieri ou o Carreiro chegar no outro e falar: tudo bem, o técnico pediu, mas vamos jogar bola. Vem pra sua, eu cubro você e eu vou pra minha. Se der besteira aqui, a gente resolve isso no vestiário. Também o jogador tem que ter um pouco de postura e falar: professor, você tá completamente errado. Como que você tira o Ranieri da função dele, que é o cabeça de área, pra trazer ele pra defesa, que não é a função dele, e o Carrilho, que sempre jogou aberto pela direita, trazendo ele pro meio de campo, ele não rende nada. O jogador também tem que ter um pouco de iniciativa. Não tô falando que tem que bater boca com o treinador. Mas se o que deu errado, deu 10 minutos e nada aconteceu, volta pra sua, tenha essa predisposição a tentar fazer algo diferente. E o Corinthians não fez isso. É isso, minha galera. Ótima quinta-feira pra todo mundo por aqui. Hoje, daqui a pouquinho, eu tô gravando um conteúdo bem legal, bem interessante, lá no meu Instagram. Um dia de TBT, quarta-feira é dia de TBT, e tem uma história legal que você vai acompanhar por lá, envolvendo Carlitos Tevez. Não vou dar mais spoiler, mas você vai lá no meu Instagram, @iekhenrique, e eu acho que no TikTok também um pouco mais tarde você vai acompanhar, tá bom? Fiquem com Deus, amanhã é sexta, a gente volta com um vídeo mais sossegado, ainda analisando algum jogo por aqui, mas bem mais tranquilo, já esperando o fim de semana. Fiquem com Deus mais uma vez, um forte abraço a todos, tchau!